Olá, estudantes do 7º ano! Nessa aula nós vamos falar sobre a linguagem do cartoon e dos quadrinhos, com textos e práticas. Prof. Rutineia, aqui com vocês. Vamos juntos? Então vamos lá! Então, os objetivos da nossa aula: conhecer os elementos do desenho, as materialidades, compreender os elementos dos HQs, das histórias em quadrinhos. Então a gente vai falar um pouquinho desse universo dos quadrinhos, né? Então conhecer esses desenhos e essas materialidades, né? O que é utilizado na hora da criação desses desenhos. Você gosta de ler história em quadrinhos? Você sabe quais são as materialidades e suportes utilizados na construção dos HQs? E aí, você gosta de ler, né, os HQs? Qual você prefere? Qual a sua história preferida, né? Qual personagem preferido? Mas você já parou para pensar quais são esses elementos utilizados? Quais são a materialidade para criar esses HQs? Quais são os suportes dos HQs, dos cartoons? Não? Então nós vamos falar sobre isso nessa aula. Então, a linguagem do cartoon e dos quadrinhos, né? Então, na construção dos quadrinhos, são utilizados os elementos do desenho como linhas, pontos, formas, cores, luminosidades e sombras, né? Elementos das artes visuais, que vão dar a criação, né, do desenho em si, das histórias em si. Mas quais são os suportes e materialidades na hora da criação desses desenhos, dessas histórias, né? Então, vocês já ouviram falar no suporte para arte? Né? O suporte para arte é aquilo que sustenta a obra de arte. No caso dos cartoons, né, dos HQs, qual que é o suporte? O suporte é o papel, né? Suporte é o papel. Então, o suporte é o que serve para sustentar a obra de arte. Então, no caso dos cartoons e HQs, são utilizados papéis de diferentes cores, gramaturas e texturas, né? Então, papéis de diferentes texturas, formas, né, cores que vão dar esse suporte, que vai sustentar essa obra de arte do cartoon e dos HQs, né? Então, é esse papel que vai sustentar e que pode ser de cores, gramaturas e texturas variadas. Nos quadrinhos, né, nos cartoons, são utilizados diversos tipos também de tinta, né? Para o desenho, como, por exemplo, nanquim, guache, aquarela, entre outras. O artista, na hora de criar a sua obra, assim como ele vai escolher o suporte, o papel adequado para a sua criação, a tinta também, né? Ele pode utilizar um nanquim, ele pode utilizar uma tinta guache, um giz de cera, né? Enfim, ele pode utilizar o que ele vai achar que vai ficar melhor para a sua obra, né? O que ele pretende passar para a sua obra, a estética da sua obra. Então, ele vai fazer essa escolha desses materiais, né? Já os riscadores e pincéis podem ser canetas, lápis grafite, lápis de cor, giz de cera, entre outros. No caso dos pincéis, eles podem ser também de vários tipos, né? Redondos para traços mais finos, né? Ou chatos para áreas maiores, mais amplas, né? Então, também, em relação aos pincéis, né? Riscadores, lápis de cor, lápis de grafite, o artista que vai escolher o que melhor vai trazer a sua obra de arte, o que melhor vai representar o que ele imagina daquela obra de arte, né? Então, a escolha desses materiais vai influenciar na estética da obra, nas mensagens que o artista quer passar com o seu cartoon ou com o seu HQ. Então, a atividade, hein? Agora é com vocês. Estão preparados? Muito bem. Então, escreva o que você entendeu sobre o suporte e as materialidades empregadas na construção de um HQ. Então, e qual então é o suporte, né, para a criação de uma história em quadrinhos? E quais são esses materiais, essa materialidade que é utilizada? Como ela é? O que ela pode ser, tá bom? Então, escreva, né, a resposta aí e daqui a pouquinho a professora está de volta aqui com vocês.
Conseguiram concluir a atividade? Tava tranquilo, né? Ah, achou difícil? Bom, então só vamos retomar então um pouquinho, né? Então, quando a gente fala de suporte na arte, suporte é aquilo que sustenta a obra de arte. Na história, né, em quadrinhos, nos HQs, é o papel. Esse papel que pode ter uma gramatura, né, diferente, uma textura diferente, uma cor diferente. O artista é que vai escolher esse suporte, esse tipo de papel que ele vai utilizar na hora da criação do seu HQ. E esse suporte vai definir a estética da sua história em quadrinhos, né? O que ele pretende, que tipo de mensagem que ele vai passar. E isso também, né, com a materialidade. Se ele utiliza um grafite, um lápis de cor, um giz de cera, uma tinta nanquim, uma tinta guache, né? Esse tipo de material, se ele vai utilizar pincel, né, esse tipo de materialidade, vai fazer a diferença no resultado final do seu HQ. Então, o artista é que vai fazer essa escolha, né? E depende muito da identidade, da bagagem do artista, o que ele pretende passar também. Então, uma sugestão de resposta, tá? Então, na construção de um HQ, se utilizam, né, o suporte, que são os papéis de diferentes cores, gramaturas e texturas, né? Então, o papel pode ser variado, mas o suporte sempre vai ser o papel, né, que vai sustentar essa obra de arte, esse HQ. E a tinta para o desenho, né, pode ser como nanquim, guache, aquarela, entre outras. Pode ter riscadores, né, pincéis, que podem ser canetas, lápis grafite, de cor, giz de cera, entre outras, né? Então, pode utilizar de uma infinidade de materialidades na hora da criação, que vai, né, dar um resultado diferente lá para o processo artístico do cartunista. A linguagem do cartoon nos quadrinhos. Então, para criarmos um HQ, precisamos reunir alguns elementos, né? Quais seriam esses elementos? Então, na hora que eu vou criar um HQ, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter o texto, eu preciso ter o enredo, né? Saber o que eu quero falar, que mensagem que eu quero passar. Então, eu preciso ter isso definido, o que eu quero para a minha história. Eu preciso ter as personagens, né? Os personagens são importantes, né? Como vai ser a caracterização, as cores, né? As idades, os nomes, enfim, eu preciso ter esses personagens também para a minha história. Muito importante, tenho que definir quem são eles. Os balões, né? Os letreiros, né? Que também vão estar contando a história junto. No HQ pode ter esses balões, pode ter esses letreiros, né? Ou pode também não estar presente ali, mas é uma opção do artista, que pode também contar a história através apenas das imagens, né? E as onomatopeias, né? Que vão trazer esses sons, né? Esses barulhos, né? Por exemplo, bum, pá, zum, né? Que a gente vai imaginar esses sons também na história. Então, em apenas uma página, o artista pode contar uma história completa, né? Então, vamos ver cada um deles. Então, uma página, uma tirinha, enfim, pode ter ali a história completa, né? O texto pode aparecer na forma de balões ou letreiros, né? O desenhista também pode criar uma história sem balões, né? Ou letreiros, ou onomatopeias. Ou seja, ele pode contar, como a professora falou, apenas com as imagens, né? Ou ele pode utilizar dos letreiros, dos balões também para contar essas imagens. Ele vai escolher e pode ter os dois, a imagem, os letreiros, os balões. E aqui exemplo nos balões, né, da importância que tem os balões também, que servem para comunicar diálogos, ideias, pensamentos, sensações das personagens, né? Então vamos observar ali os exemplos de balões, né? Então aqui é o balão com 3 pontinhos, né, representando o pensamento, o que aquele personagem está pensando, refletindo, né? Então trazendo ali pra gente também. Ou se o personagem está cochichando, né? Também o balão ali empontilhado, né? Aqui o balão de fala, ou se o balão é tá ali para representar um grito, né? Uma coisa mais histérica, também num outro formato de balão, né? Então eles também têm importância e já nos trazem, né, essa ideia do que está acontecendo ali na história em quadrinhos. E você já ouviu falar em onomatopeias, né? Sabe, né, o que são essas onomatopeias? As onomatopeias são palavras que buscam reproduzir vozes de seres, ruídos e sons, né? Por meio de onomatopeias, a linguagem escrita e a linguagem visual se integram, né? Então, ali no balãozinho do lado, né, o bum, né, para representar esse som, essa onomatopeia que vai representar o som. E história em quadrinhos, os HQs estão cheios, né, de onomatopeias também, para trazer esse som também
e brincar com o nosso imaginário. As personagens, né? Então fazem parte da ação, da história, podem aparecer com fala ou não e serem representadas de diversas formas. Elas demonstram emoções, expressões, né? Então a caracterização da personagem, as cores, o figurino, o jeito que ela caminha, o jeito que ela fala, tudo isso vai estar sendo representado na HQ e é muito importante para a história. Se ela fala ou não, porque pode ser uma personagem que não fala também, vai ser de grande importância para a história, né? Agora vocês vão observar essa imagem, né, da turma ali do Pererê, tá? Então observe a imagem e escreva quais elementos do HQ você consegue identificar nela. Então a professora falou sobre os elementos do HQ, né? Então a gente falou de diversas coisas aqui sobre esses elementos. Então observe a imagem e tente identificar o que tem desses elementos de HQ na imagem, tá bom? Daqui a pouquinho eu tô de volta, claro, e a gente conversa mais um pouquinho sobre essa questão.
Capricharam? Muito bem, né? Então, quais elementos a gente tem nessa obra aqui, né, do almanaque aqui do Pererê, né? Então, turma do Pererê, a gente tem as cores, né? A gente tem a questão das personagens sendo representada, né? Então, a gente reconhece ali o Saci Pererê, personagens da floresta, né? Então, muitos elementos. Então, na imagem é possível identificar personagens, os balões, textos, suporte. Qual que é o suporte, né? É o papel, tinta, né? As cores, além de linhas, pontos, formas, que são elementos utilizados, né, nas artes visuais e na criação dos HQs, né? Então, a gente tem linhas, a gente tem formas, a gente tem ponto, a gente tem cores, né? A gente tem o suporte que é o papel, os balões, né? Olha aqui, né? O letreiro, né? Então, tem letra ali, tem presente também nessas falas das personagens, está presente também, né? E as personagens, né? Que também estão ali sendo representadas ali na capa, na turma do Pererê, né? Então, vários elementos utilizados nos HQs. Retomando, né? Então, o que nós vimos nessa aula, né? Nessa aula vimos elementos do desenho e as materialidades, vimos também características dos HQs. Então, a gente falou, né, sobre o suporte da arte. O suporte é o quê? Aquele que sustenta a obra de arte. Então, no caso dos cartoons e dos HQs, a gente tem o quê? O papel como suporte, que pode ser de cores variadas, que pode ser de texturas variadas, né? E gramaturas diferentes também. O artista vai escolher esse tipo de suporte, esse papel que ele vai utilizar, né, para a criação da sua obra de arte. Nós vimos também as materialidades. O que é isso, professora? Os materiais que foram utilizados para criar esses HQs, né? Então, podem ser utilizados tintas, podem ser utilizados pincéis, canetas, giz de cera, lápis de cor, grafite, né? Diversas materialidades na hora de criar esses HQs. Então, quem que vai determinar, né, que tipo de materialidade vai ser utilizado? O artista na hora da sua criação, ele vai determinar se ele vai utilizar tinta guache, se ele vai utilizar nanquim, se ele vai preferir desenhar, né, com a caneta. Então, ele vai escolher a materialidade para criar a sua obra, né? Vimos também, né, as características dos HQs. Então, precisa ter no HQ o quê? As personagens, né? Elas vão falar muito da história. A história, o enredo também tem que estar presente, né? Qual vai ser o enredo, qual que vai ser o texto dessa história. E esse texto pode ser escrito ou não, né? Porque pode ser através das imagens contar essa história também. No HQ precisamos também dos balões, eles podem estar presentes, pode ter letreiros ou contar através da imagem apenas, ou pode ter imagem, balões e letreiros. A gente viu também que os balões, eles vão ter formatos diferentes conforme a emoção do que está acontecendo, né, na cena. O personagem cochichou, então vamos ter ali o balão empontilhado. O personagem gritou, então vai ter um outro balão mais explosivo ali presente, né? E falando em explosão, a gente pode falar de onomatopeias, não é? Que são essas palavras que representam um som. Então, no HQ vai estar presente também, né? Essas palavras como que a gente imagina o som, por exemplo, bum, pá, zum, tum, né? Palavras, sons de onomatopeias que representam também esses barulhos aí existentes aí nos HQs, que também vão ser de suma importância aí para as histórias, né? Então, cada artista vai ter uma infinidade de possibilidades de criação. Espero que vocês já tenham lido muito HQ. Se não, corre lá, pesquisa, que é muito legal, né? E você que já lê, busca outras histórias que você curte, pesquise novas também, vale muito a pena, né? Nessa aula nós falamos sobre a linguagem do cartoon e dos quadrinhos, contextos e práticas. Espero que vocês tenham apreciado. Vou ficando por aqui. Um beijo gigante, ultra, mega no coração de vocês. Uou!